Olá, sétimo ano, bom dia! Como você está essa manhã de quarta-feira? Hoje, dando continuidade às nossas aulas, como toda boa quarta-feira, vocês possuem duas aulas de geografia, uma aula de inglês e duas aulas de história. E nesse vídeo, as aulas ocorrerão nessa mesma ordem. A primeira aula será de geografia comigo, com o Mr. Senshi, a segunda aula de inglês com o Mr. Stefflin e a terceira aula de História com a Miss Aires. No mais, gostaria de desejar a você uma boa aula, um ótimo dia, até amanhã. Fique com Deus. Olá, sétimo ano, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que tenham passado bem, né? Voltamos aí nessa manhã de quarta-feira para dar continuidade então ao nosso conteúdo. Né? Da semana passada nós não tivemos aula na sexta-feira, mas a nossa aula na quarta-feira foi normalmente. E aí hoje uma aula também um pouquinho mais extensa para compensar aquela semana que nós não tivemos aula, tá bom? Semana passada nós falamos um pouco sobre a população brasileira, sobre alguns conceitos importantes, corrigimos uma atividade que foi para casa e hoje eu vou falar um pouquinho então sobre a economia então do Brasil, beleza? Então presta muita atenção aí, porque eu vou falar um pouco sobre a economia do Brasil. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos para o nosso conteúdo. Primeira coisa que eu queria que nós observássemos e comentássemos é sobre as transformações que já ocorreram, né, a respeito da nossa economia. Nós já falamos das transformações que o Brasil passou nas últimas décadas, né? Transformações a partir da industrialização, a partir da urbanização, as tecnologias elas avançaram. Então, olhem a diferença da colheita de café no final do século XIX e a colheita de café aí no ano 2001, né? Há 19 anos atrás. Pessoal, a primeira sem nenhum uso de tecnologia, uma agricultura tradicional, e a segunda, uma agricultura modernizada, também chamada de agricultura mecanizada. Beleza? Então, olha a transformação aí que ocorreu na agricultura, mas não só na agricultura. Olha a indústria. A primeira imagem é a indústria automobilística, né, na década de 50, e aqui a indústria automobilística brasileira no ano de 2000. Pessoal, completamente diferente. Enquanto na primeira imagem se fazia muito o uso do trabalho manual, né, era um trabalho artesanal praticamente, porque todo o carro, né, a produção de todo o carro envolvia ali o ser humano. Na segunda imagem, não. As máquinas, elas imperam aqui. Olhem aí a importância das máquinas, então, para as indústrias. Então, a indústria também sofreu grande transformação. Olha aí a extração de petróleo, a primeira, né, em 1939 na Bahia e a segunda em 2000. Pessoal, tecnologias completamente diferentes. Enquanto na primeira a tecnologia empregada era em terra firme, a segunda extrai petróleo de uma área muito mais difícil, né, que é o mar, beleza? Olha o quanto a tecnologia ela vai ser importante para as transformações que nós vamos ter na própria economia, beleza? Pessoal, e não é só na agricultura, na indústria, né, ou na extração, mas também no comércio. Olha aí as mudanças que nós tivemos no comércio, né? A inserção do shopping, dos centros comerciais, mudança completamente no estilo de vida, no consumo das pessoas. Então, grandes transformações também no comércio do Brasil nas últimas décadas. Pessoal, essas imagens apenas para problematizar as grandes transformações que nós tivemos nos últimos anos nas várias atividades econômicas do Brasil, tá? É importante nós memorizarmos isso. É importante que vocês se lembrem disso. As atividades do Brasil, elas mudaram ao longo do tempo. Elas acompanharam as evoluções tecnológicas, elas acompanharam as evoluções no modo de vida das pessoas, tá bom? Então,
a atividade econômica de hoje é diferente da atividade econômica de ontem, de antes, do passado. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá avançar. Um pouquinho sobre a população e os setores da economia. Pessoal, nós já comentamos isso aqui em outra aula, que a população que trabalha, né, ela é chamada de PEA, é uma sigla, população economicamente ativa, tá bom? Pessoal, quem não é população economicamente ativa? Pessoal, os estudantes, né, que não estão trabalhando, as donas de casa, os aposentados, os idosos, as crianças, beleza? Você não é um PEA, ou seja, você não é uma população economicamente ativa. Por quê? Você, pré-adolescente, você é um estudante, não é isso? Qual é a sua profissão? Estudante. Vocês ainda não podem trabalhar. Isso significa que vocês não fazem parte da população economicamente ativa, diferente de mim, né, que já tenho uma profissão, recebo um salário, sou um adulto, eu enquadro dentro dessa população chamada de população economicamente ativa, tá bom? Como é que chama então esses outros aqui, tá? Eles são chamados de PEI, população economicamente inativa, tá bom? Aqueles que não estão em atividade. Beleza? Bom, pessoal, lembrando que os setores da economia, eles se dividem em três. Lembra lá? O setor primário, que compreende agricultura, pecuária e extrativismo, não é isso? Nós temos, além do setor primário, o setor secundário, que abrange, pessoal, indústria e construção civil, basicamente. Então, o primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário, a indústria e construção civil, e nós temos o setor terciário, que compreende então as atividades que não produzem mercadorias, mas que são fundamentais, como o comércio, o transporte, a prestação de serviço. Então, professor, por exemplo, em qual atividade econômica, em qual setor ele está? Setor terciário, porque eu estou prestando um serviço, tá bom? Então, essas são os três setores da economia: setor primário, secundário e terciário, beleza? Isso também nós já comentamos em outras aulas, é só uma revisão para vocês. Pessoal, hoje, a principal atividade econômica do Brasil, nós já falamos isso na aula anterior, é o setor terciário. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre foi assim. Por muito tempo, pessoal, o Brasil era um setor o quê? Era um país agrícola, era um país da pecuária, né? Era um país onde a principal atividade econômica era a agropecuária. Entretanto, a modernização, né, a industrialização e a urbanização transformou a atividade econômica do Brasil e hoje nós falamos sobre o número de indústrias que aumentou e o Brasil passou a ter como principal atividade econômica o setor terciário. Então, qual é a principal atividade econômica? O setor terciário, ou seja, o comércio, pessoal, tá? A prestação de serviço, o transporte, o turismo, são as principais atividades econômicas, é o que mais rende e movimenta dinheiro hoje, o capital, né, dentro do Brasil. Bom, pessoal, vamos lá. Nós já falamos também sobre a industrialização brasileira, como ela foi se transformando ao longo do tempo, principalmente a partir da década de 50, quando o número de indústrias cresceu absurdamente, né? Nós falamos isso na nossa última aula, quando nós falamos sobre a expansão da atividade agrícola, da atividade industrial. Eu não vou voltar nesse assunto, tá bom? Agora, eu queria só destacar isso, pessoal. O governo, né, o Estado, ele teve uma grande importância para essa transformação, para que houvesse o processo de industrialização. O Estado, ele ampliou o fornecimento de energia, construiu hidrelétricas,
termoelétricas. Durante esse período, pessoal, até usinas nucleares foram construídas no Brasil. Ainda que hoje elas não sejam utilizadas, né? Elas estão inativas, mas o Brasil, não sei se você sabe, tem 3 usinas nucleares, né? Pessoal, o Brasil investiu em malha urbana, né? Em malha rodoviária, para que ligasse as indústrias com a matéria-prima, né? Enfim, o Estado, pessoal, o governo foi muito importante para que houvesse essa industrialização e ao mesmo tempo, né, a urbanização, beleza? Pessoal, e claro que houve questões históricas também. Durante a Segunda Guerra Mundial, faltaram produtos no Brasil. Então, o Brasil teve que começar a produzir. E por isso que a gente diz que a partir da década de 50, ou seja, após Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bom, pessoal, nós já falamos sobre o processo de industrialização e eu queria falar um pouquinho, lembrar vocês da questão da concentração industrial no Centro-Sul. Não sei se vocês lembram daquele mapa, né? As indústrias, elas não estão espalhadas de forma homogênea, de forma igual pelo território do Brasil. Elas estão concentradas. Vocês lembram onde que elas estão concentradas? Principalmente no nosso litoral, pessoal. Se vocês observarem aí, ó, o litoral do Brasil é onde se concentra o maior número de indústrias. Esse vermelho que aparece é o número de indústrias. Olha onde que elas aparecem, principalmente no litoral, beleza? Pessoal, isso mostra que existe uma grande, mas uma imensa desigualdade regional, tá bom? Entre a região Centro-Sul e as outras regiões geoeconômicas, a região Nordeste e principalmente a região Norte, tá bom? As indústrias, elas estão concentradas principalmente no Centro-Sul. Então, é exatamente esse Centro-Sul que vai se caracterizar como o polo econômico do nosso país, tá bom? É a região mais rica, né, e que concentra o maior PIB, né, o Produto Interno Bruto do nosso país, beleza? Pessoal, então, essas são características importantes também da gente destacar, que está aí no seu capítulo 3 no módulo 2, tá bom? De vocês. Pessoal, a urbanização, nós também já falamos sobre ela, como que as cidades foram crescendo, acompanhando também o próprio processo de industrialização. Então, houve o aumento populacional nas cidades, as pessoas, o país, né, o Brasil, foi deixando de ser um país rural para se tornar um país urbano, né? Um país então de cidade, onde hoje a maior o maior número de pessoas moram nas cidades e não mais no campo, beleza? Pessoal, e claro, como nós já falamos, houve uma maior integração através das avenidas, das rodovias que foram sendo construídas no Brasil ao longo do tempo, tá? Pessoal, eu trouxe essa imagem sobre fontes de energia só para vocês verem quais são as fontes de energia mais usadas no Brasil. Sem sombra de dúvida, a que ganha, pessoal, primeiro aqui, né, é então o petróleo. Olha aqui, nós usamos muito petróleo, tá? Lembrando, pessoal, que ela não é uma fonte de energia renovável. E também usamos, ó, o gás natural e o carvão mineral, que também são aí, né, fontes de energias fósseis, que são as mais poluidoras do meio ambiente. Ok? E olha o quanto que o Brasil também usa de energia hidráulica, ou seja, que vem da água, né? Como as hidrelétricas aqui, a questão da eletricidade. Beleza? Bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre o crescimento, né? Nós já falamos sobre isso, conforme as cidades foram crescendo, conforme as cidades elas foram se modernizando, isso trouxe graves problemas
ah, sociais, graves problemas urbanos. Nós já falamos quando, na atividade da aula anterior, nós falamos sobre Goiânia, sobre as enchentes que nós temos em Goiânia, o problema de descarte de lixo, né, de Goiânia que é inadequado, o problema de pessoas que moram em áreas de risco, moradores de rua, né, como problemas sociais. Esses são problemas que surgem consequentemente a esse inchaço, né, a esse crescimento populacional dentro das cidades. E aí, ó, desemprego, trabalho infantil, são alguns problemas que surgem dentro desse aspecto das cidades. Beleza? Bom, pessoal, nós falamos sobre a modernização da agropecuária, né, da diferença entre a agricultura tradicional e a agricultura modernizada, né, falamos sobre os transgênitos. Até na live eu mostrei para vocês que os nossos salgadinhos, eles são feitos de materiais modificados, né, geneticamente. Na atividade anterior falamos sobre reforma agrária, né, que é a luta pela terra, essa distribuição da terra mais igualitária. Lembrando, pessoal, que a reforma agrária, ela é lei, tá? Ela é prevista na nossa Constituição e ela tem que ocorrer. E para que ela ocorra, existem alguns movimentos de luta pela terra, como é o caso, né, do movimento do Sem Terra, conhecido aí como o MST, né? Bom, pessoal, ah, o, o campo, né, turismo, aqui sobre eram algumas charges para a gente analisar. Eu queria finalizar a nossa aula aqui, né? Era mais uma aula de revisão, falando das transformações que o Brasil teve ao longo das últimas décadas. E, pessoal, eu queria deixar uma atividade para vocês, tá bom? A atividade da página, então, 34, 35 e 36 aí do módulo 2, tá bom? Do capítulo 3 aí de geografia, tá? Então, para casa, então, atividade página 34, 35 e 36. Lembrando, pessoal, que nós temos aula agora só na semana que vem, mas amanhã aliás, hoje nós temos um encontro, né, com jogos online. Espero ver vocês lá. Eu vou estar junto com o Gleidson jogando. E amanhã nós temos a nossa live, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, levem para a live. E aí eu tiro as dúvidas de vocês amanhã. Tá bom? Pessoal, no mais, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Até. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tudo bem, galera do sétimo ano? O conteúdo proposto para essa aula de hoje que eu trouxe para vocês é o conteúdo sobre clima, beleza? Então, o conteúdo sobre clima, eu vou estar trabalhando diversos aspectos que a gente vai começar a estar vendo aqui, beleza? Então, eu peço muita atenção de vocês, qualquer coisa, voltem o vídeo para pegar alguma característica que passou em branco e nós vamos ter um exercício aqui no quadro. Não vai ter exercício lá na página do Google Classroom, porém aqui nós teremos. Então vamos lá. De início nós temos aqui o weather. O weather significa clima, ok? Em geral, o weather significa clima. E em seguida nós temos a pergunta básica para eu saber qual o clima. What's the weather like? Repeat. What's the weather like? What's the weather like? Beleza. Se eu te pergunto what's the weather like, a resposta normalmente é it is e como está o clima. Então eu utilizei que está quente. It's hot. Ok? It is hot. It is hot. So what's the weather like? E como é que está o clima aí agora? Vamos analisar então algumas possibilidades. Também quando eu falo de clima, me vem muito à tona a questão sobre os graus. Nós avaliamos em português e em diversas partes do mundo, não só aqui no Brasil, os graus Celsius.
Porém, há medidas diferentes para diferentes lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles medem os graus por Fahrenheit, ok? Então, a medida é diferente. Os números são maiores, são elevados. Então, por exemplo, lá está 71 graus. Então, se a gente não tem um conhecimento, a gente fica, nossa, 71 graus as pessoas estão torrando lá. Mas não é assim que funciona. Cada grau, digamos assim, cada nome dado tem uma temperatura diferente, tem uma medida, uma forma de medir diferente, beleza? Nós aqui no Brasil utilizamos graus Celsius. Pra gente é super fácil. Porém aqui eu coloquei 35 degrees. A palavra graus em inglês a gente pronuncia degrees. Então repitam aí comigo, degrees, ok? E 35 degrees is so much hot, alright? 35 degrees é muito quente, alright? Mas ainda tem regiões no Brasil que é bem mais quente do que isso, consegue ser bem mais quente, alright? Bora lá então. Eu trouxe para vocês aqui alguns nouns, substantivos, ok? Substantivos são coisas, então vamos avaliar que coisas são essas. Primeiro nós temos sun, que é o sol, cloud, que é nuvem, rain, chuva, fog, neblina, wind, vento, snow, neve, drought, seca, heat, quente, cold, nós temos frio, alright? Então, e cold também pode significar que tá gelado, alright? Então nós temos aqui quente, calor, frio, beleza. Eu vou avaliar agora quais seriam os adjetivos que eu consigo dar para cada uma dessas características. Quem avaliar bem no quadro... Então, se vocês prestarem atenção, no exemplo que eu dei ali em cima de como perguntar o clima, eu já dei uma resposta. Quando eu respondi que it is hot, hot já é um adjetivo, ok? De algum desses aqui. Corresponde a algum desses e eu quero que vocês coloquem isso. Então, essa é a nossa atividade. Vocês vão colocar os adjetivos correspondentes a cada um desses. Vou começar dando um exemplo para dar uma ajuda ali mais básica. Sun é sol. Se eu quiser dizer que o tempo está ensolarado, eu vou dizer que o tempo está sunny, beleza? O tempo está sunny. Então, essa é a primeira parte do nosso conteúdo. Esse é o primeiro exercício. Vocês vão ter que completar essa tabela, essa coluna, perdão, utilizando adjetivos para descrever o clima. Primeira parte, beleza. Ok? Vamos lá então para a nossa segunda parte, nossa segunda proposta de exercício. Nossa segunda proposta vai ser, vocês vão criar um comic strip. Comic strip, para quem já tem aula de inglês com o Mister sabe o que é. Quem iniciou esse ano, comic strips são tirinhas, são charges, ok? Então vocês vão criar uma comic strip utilizando o weather. Mas como, Mister? Você pode criar num quadrinho, por exemplo, alguém perguntando o clima para outra pessoa. A gente já sabe como é que pergunta e como é que responde. Então vocês podem desenhar um cenário e no outro vocês podem ter ali o resultado, a resposta, ou a pessoa indo fazer tal coisa, por exemplo, o menininho indo para a praia, certo? Aí ele pergunta dentro de casa, What's the weather like? Qual que é o clima? Como é que tá o clima hoje, certo? E aí outra pessoa fala, se estiver bom, aí mostra o menininho indo pra praia. Se estiver ruim, aí mostra o menininho fazendo uma outra atividade dentro de casa, beleza? Então é assim que a gente cria a nossa comic strip. Muita criatividade e a base de conteúdo que a gente aprende aqui na aula. Então, essa primeira parte tá tudo tranquilo, tá tudo beleza. Vou analisar o quê? Quantos quadrinhos eu tenho que ter na minha comic strip? No mínimo 2, ok? Eu acho meio difícil, porque assim, vai ficar muito sem gracinha um quadrinho só. Então cria no mínimo 2, no máximo uns 4, para não ficar muito longo também, não tomar muito tempo de vocês. Então, no mínimo 2, no máximo 4 quadrinhos para criar essa comic strip, utilizando o tema da nossa aula, que é o weather. Beleza, galera? Então esse é o conteúdo para nossa aula de hoje. E aí eu vou trazer mais conteúdos relacionados com o weather, para a gente estar trabalhando, ok? E atividades diferentes também. Então, what's the weather like? E aí agora, como é que tá o weather? Vamos avaliar, vamos aprender como é que falam esses adjetivos aqui e qualquer dúvida, vocês sabem, a gente tem um plantão de dúvidas na live, vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem lá comigo. É o momento de tirar as dúvidas. Avaliem os exercícios, ok?
E caso essa atividade venha antes ou venha depois, no caso, né? Não antes, mas venha depois da nossa live, vocês podem tirar dúvida na live da outra semana, porque lembrando, vocês têm uma semana de prazo para entregar as atividades, ok? Eu sempre dou uma semana de prazo. Então essa é a aula da quarta-feira, essa atividade vocês têm que me entregar na outra quarta-feira. Lembrando que geralmente essas atividades que a gente faz no caderno, vocês tiram foto e postam lá no mural da sala de aula de vocês no Google Classroom. Não tem atividade lá no tópico de inglês. Porém, vocês tiram a foto, façam no caderno, ok? Tirem foto e botem lá no mural, beleza? E é isso, galera. Esse é o nosso conteúdo para a aula de hoje. Até mais. Bye, bye. Hello, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar um tema que eu gosto muito, gosto demais, que fala sobre o renascimento. E como o próprio nome diz, algo está renascendo. Algo está renascendo na Europa no século XV, século XVI. E o que está aí renascendo? O que seria esse renascimento? E não, antes do século V, nós temos aí a Idade Antiga, certo? E o que nós chamamos aí de Antiguidade, onde a gente estuda os povos da Antiguidade. Nós já estudamos as civilizações gregas, romanas, egípcia, os mesopotâmios, espero que vocês lembrem. A gente estudou e falou sobre isso. Então, eu coloquei mais ou menos uma linha de como que é dividida aí os períodos da história, né? A pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, que nós estávamos estudando até pouco, e agora a gente já começa, nós vamos entrar aí na Idade Moderna, e depois tem a contemporaneidade, né? Que, calma, vamos chegar lá. Então, após esse período aí da antiguidade, vem a Idade Média, do século V até mais ou menos o século XV. E na Idade Média, o foco principal da Idade Média é o pensamento católico. Por quê? Porque a igreja, ela comandava aí o mundo, ela regia as rédeas do mundo, digamos assim, neste período, certo? Então, agora nós vamos entrar na Idade Moderna, onde o marco principal é o Renascimento. E o principal motivo da gente falar em renascimento é que o próprio homem estava renascendo, saindo da Idade Média e se reinventando, ou seja, se descobrindo, pensando na sua existência. O renascimento ele tem três formas principais. Uma é o renascimento urbano, onde as pessoas saem dos campos e passam a viver nas cidades. Essa mudança traz uma mudança de estilo de vida. As pessoas eram camponesas e trabalhavam ali com a terra e passam então a viver nas cidades, com um ritmo e maneiras de viver totalmente diferente do campo. Isso, o fato de mudarem do campo para a cidade traz o renascimento comercial. E a abertura do mar Mediterrâneo, depois das cruzadas, elas recuperam aí maneiras e modos de comercializar produtos. E depois desse renascimento comercial, nós temos o renascimento cultural, que é o que vai ser o foco desse nosso vídeo introdutório. Porque quando a gente fala de cultura, dá para a gente perceber aí como era e como passou a ser. De forma mais clara, é mais claro mostrar para vocês nessa questão do renascimento cultural o que é realmente o renascimento. Então, a cultura ela vem do cotidiano, do dia a dia. Então, o homem moderno ele está renascendo culturalmente e
ele está renascendo aí na sua forma de vida, na sua forma de pensar, na sua forma de ver a vida. A sua mentalidade está mudando. Então, isso é o renascimento cultural. A mentalidade das pessoas está se transformando. A cultura, ela vem do cotidiano, vem do dia a dia. Então, o ser humano no Renascimento, ele começa a entender que nem tudo está relacionado somente à igreja. Que a igreja, ela não precisa definir todos os passos que o ser humano vai dar. Que o homem, ele consegue pensar por si só. Então, a partir daí, nós temos o humanismo, que seria a ideia de que o homem passa a pensar, passa a ser um ser racional. O ser humano, ele descobre, se autodescobre como o criador da sua própria história. Ele se descobre como alguém que consegue trilhar o seu próprio caminho. É no Renascimento que começa a surgir a ideia da genialidade, onde o homem começa a notar outros homens e as suas características, as suas ações e que eles são agentes transformadores do mundo. Eu coloquei aí como exemplo o Shakespeare, que ele revoluciona a literatura. Nas ciências a gente tem o Copérnico, a gente tem o Galileu, e quando a gente fala aí no Copérnico e no Galileu, essa questão da mentalidade, ela é tão presente que eles foram julgados, porque eles pensavam diferente do que a igreja impunha que se pensasse, né? Um outro exemplo que tem aí é o Leonardo da Vinci, que é particularmente o meu preferido. Então, por quê? Essas obras aqui agora elas são do Leonardo da Vinci. Um dos exemplos que eu mais gosto, porque ele não é só um pintor, ele vai para além de pintor. Na verdade, a pintura dentro da vida do Leonardo da Vinci, ela foi o que ele menos se dedicou. Por quê? Ele era inventor, ele era físico, matemático e aprendia pela observação. Então, a observação ela faz parte do cotidiano do Leonardo da Vinci. Então, a arte ela seria aí a culminância dessa experiência que ele tinha, principalmente aí a experiência matemática e a experiência física. Ele gostava de pensar, ele gostava de estudar e tem alguns desenhos aí do corpo humano. O Da Vinci, ele começa a levantar essa questão de que existe conhecimento, que o ser humano ele consegue, por exemplo, poderia, por exemplo, voar. E isso parte de um pensamento do Leonardo da Vinci. Então, surge essa ideia de que o ser humano ele tem capacidade. E o renascimento é isso. O ser humano passa a modificar a natureza, não apenas para sobrevivência. Ele começa a dominar a natureza e ter domínio sobre as ciências da natureza. Ele começa a entender o porquê que o planeta gira, por que uma estrela, ao mesmo tempo que você olha, ela está em um lugar, depois ela está em outro lugar? Qual a função do Sol? Por que quando a Lua ela está numa determinada posição, o mar se agita? Por que chove? Por que não chove? Será que isso tudo é a ação de Deus? Não, é a ação da natureza. Isso é o renascimento. Então, para mim, o Leonardo, ele representa exatamente isso, essa mentalidade do ser humano se expandindo, o ser humano se aflorando. Então, uma das formas da gente ver, de forma bem, bem clara, é observar a arte. A arte é a melhor forma de se entender. Então, eu separei algumas artes aqui que a gente vai analisar antes do Renascimento, a arte medieval e a arte renascentista. Então,
Se a gente for observar, primeiramente, essas duas artes aqui. Nós temos aí uma Madonna, uma senhora, com o menino Jesus. É uma arte da Idade Média, onde não se faz arte por fazer. A arte, ela é feita, tem que ter um cunho religioso, ela não é feita só porque eu quero fazer arte, não. A arte medieval, ela é feita para a igreja. Se vocês observarem bem, a anatomia, ela não era estudada ainda. Então, durante a Idade Média, não se podia estudar. Por quê? Porque o conhecimento, ele liberta. Então, a obra, ela é limitada. Tem uma estética aí rudimentar, tá vendo? Sem muitos detalhes. É uma mulher segurando uma criança. A gente vê que é uma criança, a gente consegue perceber que é uma mulher, mas não tem riqueza de detalhes. Essa outra obra que eu coloquei também é da Idade Média, são santos da Igreja Católica, sem muitos detalhes, não se tem muitos detalhes na obra, na obra medieval. Agora nós temos aqui, como eu já falei, né, não é segredo, eu sou fã mesmo do Leonardo da Vinci. E essa primeira obra, ela é a Mona Lisa, Gioconda Mona Lisa, e do Leonardo da Vinci, e ela representa a transformação dessa mentalidade religiosa. Ela mostra claramente o quanto o mundo está mudando e o quanto o conhecimento evolui, a noção de profundidade, a questão de simetria, que entra também aí no conhecimento matemático que o Leonardo da Vinci ele possuía. A gente consegue perceber os detalhes dessa obra. Olha o detalhe de fundo. Aqui, nesta obra aqui, tá vendo que não tem um fundo, é algo estático, parado, centralizado. Aqui não, ela, principalmente a Mona Lisa, ela não está centralizada, ela está de lado. E isso a gente percebe que ela não foi feita assim, ó, de frente, tá vendo? Ela tá meio de lado. E a gente tem também aí alguns desenhos ao fundo. O que é isso? Profundidade, que não existia nestas obras aqui. Tá vendo aí? A diferença é essa outra obra, ela se chama O Nascimento de Vênus. Nós temos aí uma influência do mundo greco-romano, ou seja, o homem ele está pensando, ele está estudando outros povos, está colocando aí nas suas obras um fator religioso que não vem da Igreja Católica, mas que ele está representando aí o que? A mitologia, que era uma forma de pensar da antiguidade. Agora vamos pensar, essa obra, O Nascimento de Vênus, se ela fosse feita no período medieval, quem desenhasse algo dessa forma seria perseguido pela igreja. Primeiramente, olha a riqueza de detalhes, a musculatura, o tecido, parece que o tecido tá voando. Então, assim, é algo que só foi possível por causa do conhecimento que o homem passou a ter. A última obra, ela não é renascentista, essa obra aqui. Essa obra, ela na verdade, ela é uma arte barroca, mas por que eu quis colocar? Para vocês verem, que a realidade, tá vendo a riqueza aí dos detalhes? Que se aproxima muito, parece uma foto, não é uma foto, é uma pintura, se aproxima muito da realidade. E para se chegar a essa riqueza de detalhes, que parece inclusive ser uma fotografia, só é possível se chegar a isso por causa do conhecimento que veio graças ao Renascimento. Então, quando a gente diz que conhecimento é poder, na arte a gente consegue perceber aí o poder do conhecimento, porque o conhecimento ele liberta sua mente, ele pode te libertar, ele pode trazer novidade, ele traz renovação e para sua mente, para a pessoa,
para o seu jeito de ver, para o seu jeito de conhecer. Então, conhecer é necessário conhecer o mundo à sua volta. E o renascimento é exatamente isso, conhecer o mundo à sua volta. É bastante interessante estudar história através da arte, porque dá para a gente entender através da arte como que é a mudança de pensamento, como que a Idade Média influenciou o homem e como o homem moderno ele começa a deixar para trás a maneira medieval de pensar, de se relacionar com a natureza, de se reinventar, ou seja, realmente renascer, o homem realmente renasce. Muito interessante isso. E eu acho que com esses exemplos que a gente viu aqui, a gente consegue ter a noção do que foi o Renascimento e quais os caminhos que o mundo vai aí começar a tomar a partir daí. Com as invenções do Leonardo da Vinci, os experimentos que o ser humano começa a produzir, ou seja, o mundo renasce, a mentalidade do homem se transforma e o mundo renasce através dessa mentalidade. O mundo, ele começa a mudar, o mundo está mudando. E nós vamos entrar aí nesse processo, vamos entender esse processo de renascimento, tanto do mundo quanto do homem moderno. Nasce então o homem moderno. Galera, então, vamos estudar a partir de agora a modernidade. O vídeo é só um vídeo introdutório para vocês poderem perceber aí o que é esse renascimento. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais profundamente sobre cada um dos pontos aí desse renascimento, humanismo. Eu falei só mais ou menos, a gente vai falar com mais propriedade o que é humanismo, tá legal? Espero que vocês tenham gostado e anotem as dúvidas de vocês. Como eu disse, esse vídeo é só introdutório, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, assiste o vídeo novamente e nas próximas aulas nós vamos nos aprofundar aí na modernidade, tá ok? Beijinhos para vocês, não deixei tarefa de casa. Como eu falei, como é só um vídeo introdutório, eu não vou passar nenhuma atividade, mas a partir da próxima a gente vê aí uma atividade para vocês, tá ok? Beijos para vocês e até a próxima.